Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal H de História. Hoje nós falaremos de uma revolução que foi muito importante tanto para a história quanto também para a construção de um novo mundo. Trata-se da Revolução Francesa. A revolução que ocorre na França a partir de 1789, ela é crucial porque ela primeiro data o início de uma nova fase, a Idade Contemporânea. E ela também traz transformações que vão ecoar pelo mundo inteiro. Ela transborda a Europa e vai chegar em vários lugares. Isso é muito importante porque a gente percebe que depois da Revolução Francesa, a forma de pensar o mundo para muitos lugares não é mais a mesma. Ela vai promover o questionamento das estruturas coloniais, das estruturas absolutistas e dos estados que existiam até então. A Revolução Francesa realmente foi muito importante. E hoje, aqui no canal H de História, na série Por que Aconteceu?, nós vamos pontuar os fatos que levaram ou provocaram a eclosão da Revolução Francesa. Isso tudo depois da vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você chegou aqui no canal H de História. Se você ainda não conhece o canal, então fique com a gente até o final deste vídeo. Lá no final, você decide se você quer curtir, se você quer comentar e principalmente, se você quiser, se inscreva, ative as notificações que você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Hoje nós falaremos sobre uma grande revolução, a Revolução Francesa. E para isso nós vamos entender alguns elementos que provocaram essa revolução. O primeiro deles é quanto à desigualdade social que existia na França. Nós temos uma França que ainda possui uma sociedade organizada em estados ou estamentos. Grupos separados que passavam a ter privilégios e passavam a ter uma composição muito específica. Esses grupos seriam então divididos da seguinte forma. Era o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pelo clero, que por sua vez comportava os membros da Igreja Católica nas suas hierarquias mais importantes e que se subdividia entre baixo clero e alto clero. Entre os dois havia uma diferença que era principalmente econômica, embora fosse um grupo privilegiado. O segundo estado era formado pela nobreza, que também vai haver uma subdivisão. Nós temos aí uma nobreza aristocrática, ou chamada também nobreza de sangue, que eram principalmente aqueles que, em geral, eram moradores do Palácio de Versalhes e que viviam seus luxos, suas despesas e seu glamour todo sustentado pelo Estado absolutista que regia a França. Uma nobreza que é chamada de nobreza provincial, é aquela nobreza que tem terras no interior do país. E nessas terras eles desempenham uma atividade agrícola que é subsidiada pelo Estado e ali eles também acabam usufruindo do trabalho do camponês ainda submetido à servidão e obrigado a trabalhar e também pagar impostos servis a esses aristocratas provinciais da nobreza. E fechando esse grupo, nós temos a nobreza togada. Essa nobreza são antigos burgueses ou pessoas que desempenhavam algumas funções que compraram ou tiveram o privilégio de ganhar um título de nobre. E a partir daí, então, passariam a dispor dos privilégios que tinha o grupo da nobreza. Eles, em geral, eram funcionários do Estado e desses funcionários nós tínhamos principalmente gente ligada às atividades militares, ou no posto do exército ou então de comando. O terceiro estado, que a gente chama então de povo, eu poderia dizer que é tudo aquilo que sobrou da sociedade francesa. É um grupo super heterogêneo, ali nós vamos verificar que as condições e mais tarde perceber que as reivindicações também são muito diferentes e que comportavam os seguintes grupos. No topo estava a burguesia, que era um grupo que tinha um privilégio econômico, era ligado ao comércio e também à pequena manufatura, e que deveria então ter obrigações com o Estado, mas que não tinha atenção e nem investimentos por parte desse Estado, principalmente as suas atividades.
Do outro lado estavam os camponeses ainda submetidos à servidão, que viviam explorados pela nobreza provincial, e por último os sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos, muitas vezes ligados a essa burguesia, a essa manufatura que não se desenvolvia e não trazia nenhum benefício que pudesse então criar uma expectativa de vida melhor a esse grupo. Dentre esses grupos, é interessante que a gente leve em conta que o primeiro e o segundo estado, um grupo privilegiado, não pagavam impostos. Por outro lado, o terceiro estado era obrigado a pagar os impostos. E como era o único grupo que pagava esses impostos, a gente pode dizer então que eles eram também quem praticamente sustentava toda a França, o clero, a nobreza e o rei. Vocês estão de sacanagem! Essas desigualdades, mais cedo ou mais tarde, elas desembarcariam num descontentamento coletivo que vai ser inevitável partir para cima do Estado absolutista e derrubá-lo através de uma revolução. A crise econômica é outro elemento fundamental para entender o advento da revolução. É impossível que a gente não faça uma ligação dessa crise econômica que vai marcar a França, principalmente na década de 80 do século XVIII, com a estrutura do Estado que existe ali, com aquela estrutura política vigente. E isso daí é provocado por uma série de situações. É bom que a gente leve em conta que a crise econômica francesa, ela não é um atributo exclusivo do rei Luís XVI. Aqui nesse gráfico a gente percebe, por exemplo, que a crise ela já vem de longa data, dos reis anteriores, mas que ela chega no limite ali no período do Luís XVI. A outra situação é com relação aos gastos, a prioridade que o Estado dá para esses investimentos. A gente percebe, por exemplo, que as questões que abrangiam a maioria da população, elas são sempre deixadas de lado. E aquilo que vai abranger e favorecer uma minoria, acaba sendo prioridade da corte. É o que mostra, por exemplo, o gráfico, que a maior parcela dos investimentos vai para o exército, naturalmente nas guerras que a França se envolvia, os juros da dívida externa come uma boa parte, e aí nós temos a corte, as pensões, levando uma boa parte também desses investimentos, e os outros gastos que incluem a maioria das necessidades da população de uma forma geral, que naturalmente não vai dar aí um bom investimento para todos. A França, desde as administrações passadas, tinha um histórico de se envolver em guerras. E na maioria delas não havia, por exemplo, um retorno lucrativo interessante para o Estado. É o caso, por exemplo, da Guerra dos 7 Anos, que ela se envolve com a Inglaterra, ela perde a guerra e é obrigada a entregar a Índia e o Canadá para a Inglaterra. Mais tarde, querendo se vingar dos ingleses, a França se envolveu na Guerra de Independência dos Estados Unidos. As 13 colônias resolveram brigar com a Inglaterra e a França resolve ajudar, mesmo sem condições. Ela vence, vai haver independência e a Inglaterra vai perder as colônias. No entanto, isso daí mais quebrou a França do que necessariamente trouxe retornos financeiros e interessantes para a economia francesa. Por outro lado, além das guerras que levam a maior parte dos investimentos, nós temos também os gastos com luxos para a corte, que eram bem mais interessantes para o rei do que investir em atividades produtivas. E para completar esse quadro de crises, a natureza também não era generosa, não foi, pelo menos naquele período ali, antes da Revolução, generosa com os franceses. Nós temos uma sequência de secas, de chuvas, de enchentes, de geadas, que vai então causar colapso na produção agrícola, que era a base da produção francesa, e que também vai evitar colheitas boas que pudessem então garantir a alimentação para a maioria da população. O que a gente percebe é que isso tudo vai provocar escassez de alimentos, carestia e, claro, revolta na maioria da população. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Diante de uma população que está descontente com o Estado, nós temos também os impactos das ideias iluministas. Essas ideias eram difundidas por filósofos como John Locke, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau e outros naturalmente que convenciam com seus escritos e suas ideias de formas diferenciadas, mas chegavam ao mesmo senso comum. A revolução é inevitável, a revolução é necessária. As ideias iluministas primeiro questionavam a autoridade do rei, o que era muito interessante porque as crises ligadas ao Estado absolutista mostravam com que esse modo de governo se tornasse cada vez ineficaz e digno naturalmente de uma queda. Elas defendiam a liberdade, a igualdade, a democracia, a participação popular, a cidadania, fazia com que as pessoas se vissem como dignas de direitos, cidadãos, e não mais como simples súditos da coroa, do Estado e do absolutismo. Eles estão deixando a gente sonhar. O modelo de Estado que existia na França às vésperas da Revolução, no final do século XVIII, ainda era um modelo de Estado absolutista, que ainda prevalecia, inclusive baseado na teoria do direito divino, aquela tese de que o rei é o escolhido de Deus para governar o país. O rei era Luís XVI. Esse que governava a França colocava em prática uma medida política centralista, onde as ideias não eram debatidas, não eram votadas, não havia um consenso para que elas fossem aplicadas. Do lado econômico, a gente percebe que o mercantilismo ainda priorizava as atividades agrícolas, prejudicando sensivelmente o comércio e também a produção manufatureira e, quiçá, industrial, já que a indústria ainda engatinhava na França, enquanto na Inglaterra já estava no auge da Revolução Industrial. Isso tudo mostrava então a França como um modelo político atrasado e ao mesmo tempo obsoleto, que não conseguia garantir o desenvolvimento e as melhorias tanto do lado político quanto também econômicas para o país. O Estado priorizava os interesses do clero e da nobreza, e mesmo em crise era isso que era a prioridade. Isso naturalmente faz com que essa população fique enfurecida com esse tipo de atitude. Várias revoltas começam a acontecer na França desse período, e uma hora essas revoltas vão ter condições suficientes para derrubar esse modelo de Estado que ninguém aguenta mais. Eu estou sentindo uma treta! Diante de tantas crises, principalmente no âmbito econômico, o rei não conseguia perceber ou não queria ver que o elemento político, absolutismo, centralização, era o elemento que tornava essa crise mais latente, fazia com que ela se tornasse cada vez pior. E quando a crise aumentou, principalmente por conta das crises que atingiram diretamente as plantações e as colheitas, o rei então resolveu convocar ministros da economia que pudessem então resolver o problema, encontrar uma solução. Foi aí nesse instante que a gente vai verificar, não necessariamente na ordem, a nomeação de Necker, Turgot, Calonne, que vão então estudar uma solução para a França e chegar a um consenso. Todos acabaram chegando num denominador comum, que seria, primeiro, cortar os gastos do Estado com os luxos da corte. Segundo, convocar o clero e a nobreza a pagar impostos. Imaginem vocês que em 1787, a nobreza, diante dessa possibilidade de ter que pagar impostos, ela ameaçou se revoltar contra o rei. Que situação, né, gente? Caras de pau. Que vergonha, hein? Que papelão! Como a dívida não cessava, o rei convocou em maio de 1789 os Estados Gerais. Esta Assembleia era uma espécie de parlamento que desde muito tempo ela não vinha mais sendo consultada. Era preciso discutir uma solução. Estaria inclusive a votação se o clero e a nobreza deveriam pagar impostos. O rei já sabia que o seu poder seria questionado nessa Assembleia. E quando ele abriu a sessão, ele deixou bem claro: não viemos falar de política, viemos resolver o problema econômico da França. Não me diga! O clero e a nobreza estavam muito tranquilos caso houvesse esse debate deles terem que pagar impostos,
teria que haver uma votação. E nessa época os votos eram por estados, ou seja, cada estado tem direito a um voto. Se fosse colocado em questão se clero e nobreza deveriam pagar impostos, o clero votaria não, a nobreza votaria não, e nós teríamos um sim do terceiro estado, o que garantiria a vitória para os dois primeiros grupos, primeiro e segundo estado. O que o rei, nem o clero e nem a nobreza contavam era que o terceiro estado exigiria o voto individual. E aí sim, haveria uma possibilidade do terceiro estado ter uma vitória nessa votação. Haja vista que o número de deputados era proporcional. E a gente tem aqui praticamente o terceiro estado com 50,7% dos votos e o primeiro estado e o segundo estado com um número menor. Leve-se em consideração também que nem todos do primeiro estado e do segundo estado votariam com eles. Isso significa dizer que parte do clero e parte da nobreza votariam com a burguesia, garantindo a vitória do terceiro estado. Isso apavorou o rei e também preocupou o primeiro e segundo estado, fazendo com que o rei Luís XVI fechasse a Assembleia e declarasse então finalizados os trabalhos. O terceiro estado, claro, não aceitou isso. Imediatamente se autoproclamou a Assembleia Constituinte. Eles se juntariam para elaborar uma Constituição para a França e só dariam os trabalhos finalizados quando essa Constituição passasse a valer. Parece que esse povo não estava curtindo as medidas autoritárias do rei Luís XVI. Mas e você? Está curtindo aqui esse vídeo? Que tal se você deixar aquele like maravilhoso que ajuda bastante o canal? Deixe também aquele comentário legal do que você está achando, que também ajuda a engajar o vídeo para que ele chegue então a outras pessoas e isso naturalmente ajude ao canal crescer. Depois desses episódios, é inevitável que, enquanto a burguesia está ali nos seus trabalhos então de elaborar a nova Constituição, lá na Assembleia Constituinte, nós temos então uma série de revoltas que vão acontecer tanto no campo quanto na cidade. Paris, por exemplo, foi tomada de motins. Vários dias acontecendo motins, revoltas em vários lugares. No interior, muitos nobres ficaram apavorados com tantas manifestações de camponeses. Essa revolta popular acaba sendo a faísca que vai desencadear naquele estouro que é a Revolução. Uma boa parte desses protestos vão se dirigir ao Arsenal dos Inválidos. Ele será invadido. Ali naquele lugar, o Estado francês guardava seus armamentos. A revolta vai tomar esses armamentos e vai distribuir entre os revoltosos. Só que faltava uma coisa, a pólvora. Onde ela estava? Na Bastilha. A Bastilha era o principal elemento que simbolizava a força e o poder do absolutismo francês, do Estado francês de uma forma geral. Ela era a principal prisão do rei. Ela era mais temida. Era onde estavam os inimigos políticos e todos aqueles que ousaram enfrentar a autoridade real. E todos, naturalmente, tinham medo de parar ali um dia. Só que nós estamos falando do momento em que essa população armada sabia que era dentro da Bastilha, que além de prisioneiros, estava também a pólvora que dispunha o Estado francês. Então era preciso tomar a Bastilha. E nesse momento, ninguém mais tinha medo. Tomar a Bastilha era uma forma de demonstrar a coragem dos revoltosos, o vigor para lutar e principalmente fazer a revolução. Derrubar a Bastilha passava a ser derrubar o rei, derrubar o Estado e vencer, destruir toda a força que ele tinha e que aquela Bastilha simbolizava. Foi em 14 de julho, então, que uma população numerosa, liderada inicialmente pela burguesia, vai tomar a Bastilha, vai libertar prisioneiros, abastecer de pólvora todo aquele armamento, vai destruir parte da Bastilha e vai mostrar que a partir dali começava uma revolução que derrubava o absolutismo, a autoridade do rei Luís XVI e colocava então um outro grupo para tomar as decisões. A partir daí, são os revolucionários que vão ditar quais seriam os novos rumos que a França vai tomar a partir de então. Esses foram os fatores que a gente pode colocar aqui na série por que aconteceu.
e hoje com o tema Revolução Francesa. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido, compreendido e já deixado aquele like maravilhoso e tenham a intenção de compartilhar com seus colegas. O canal H de História agradece de montão. Valeu!